Fala, meus queridos, dando continuidade à leitura do Novo Testamento conforme a melhor tradução para o português, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, que vai se iniciar assim. Então, Jesus, tomando uma palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os que tinham sido convidados para o banquete, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outro servo, dizendo: diga aos que foram convidados: eis que tenho o meu banquete preparado, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para o banquete de casamento. Ora, os indiferentes se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha aqui a palavra, os indiferentes. Talvez na sua Bíblia deve estar bem diferente dessa tradução. E você percebe como que traz um entendimento totalmente diferente, né? Então, aquelas pessoas que sabem o que Deus fez, do reino de Deus, da salvação, mas são indiferentes. Ou seja, continuam suas vidas, preocupados com suas coisas, e colocam isso como uma importância maior do que o reino de Deus, com as coisas de Deus. Mais à frente, você vê o apóstolo Paulo falando que eu trabalhei mais do que os outros. E eu sei que, quando ele fala isso para Timóteo, né, que nem todos se preocupam com as coisas de Jesus, assim como você. Então, existe uma questão do convertido, ao qual ele vai dar mais importância nessa vida terrena para o reino de Deus ou para as coisas dessa terra. Então, continuando aqui. Verso 5, presta atenção. Ora, os indiferentes se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Mas os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aí, quando o rei tomou o conhecimento, ele ficou furioso, enviando o seu exército, ele destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então diz a seus servos: o banquete de casamento está mesmo pronto, mas os convidados não eram dignos. Portanto, vão ao caminho de saída da cidade e convide para o banquete todos os que encontrarem. E saindo pelo caminho, aqueles servos juntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não havia colocado veste nupcial. Ele disse: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarram de mãos e pés, levam-no e jogam-no para fora, para dentro da escuridão mais longínqua. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os fariseus saíram e conspiraram como poderiam apanhá-lo na palavra. Aí enviaram-lhe os seus discípulos, junto com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não te deixes impressionar por ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a malignidade deles, disse: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do tributo. Aí eles lhe apresentaram um denário. Ele diz-lhes: de quem é esta imagem e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: prestem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, eles ficaram maravilhados, e deixando-o, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não existir ressurreição, vieram a ele e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse que se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva, suscitar descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa, sendo que todos tiveram ela? Aí Jesus respondeu a ele: vocês estão enganados, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição as pessoas nem se casam, não são dadas em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Mas quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. E a multidão ficou maravilhada ao ouvir o seu ensino. Ora, quando os fariseus ouviram que ele tinha silenciado os saduceus, eles se reuniram e um deles, perito na lei, para prová-lo, e interrogou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Talvez na sua Bíblia esteja entendimento, mas aqui inteligência. Isso envolve dedicação intelectual da leitura da palavra, de aplicação, de conhecer e buscar conhecimento da palavra de Deus. Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
E coração envolve emoção, desejo, expectativa, sonho, tudo que a gente tem como expectativa de vida, toda a sua alma, tudo que é a sua essência e de toda a sua inteligência. Devemos amar a Deus dessas formas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou, dizendo: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem é filho? Eles dizem a ele: de Davi. Ele lhes diz: como é então que Davi no Espírito o chama Senhor, dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta-se à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, nem a partir daquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então aqui terminamos o capítulo 22 e vamos para o capítulo 23 no próximo vídeo.